Unidade de estudo 2 Livre-arbítrio. Sobre a unidade de estudo, livre-arbítrio. A unidade de estudo, livre-arbítrio, se dedica a um dos temas mais importantes da sabedoria da Cábala e da vida de cada pessoa, o livre-arbítrio. Nesta unidade aclararemos se temos liberdade de escolha, e se for assim, qual é nosso livre-arbítrio. A unidade se divide em 3 partes. Recepção e doação, a relação da pessoa com seu entorno como condição para a descoberta do Criador. Livre-arbítrio, a influência do entorno sobre a pessoa e a escolha do ambiente. Almas e mundos, as raízes espirituais da conexão entre a pessoa e seu entorno. Os objetivos de esta unidade de estudo são: familiarizar-se com o tema do livre-arbítrio. Proporcionar um amplo conhecimento sobre a importância do entorno no desenvolvimento espiritual da pessoa. Dar uma explicação preliminar sobre o método de correção de acordo com a sabedoria da Cábala. Familiarizar-se com outros conceitos básicos da sabedoria da Cábala. Praticar os conceitos básicos que foram estudados na primeira unidade. No contexto da aprendizagem se esclareceram os conceitos providência, Torá e preceitos, a natureza, doação, recepção, amor, amor ao Criador, o anjo da morte, a alma do primeiro homem, mundos e quebra. Parte a recepção e doação. Lição 1 Bem e mal na criação. Nesta lição estudaremos a sabedoria da Cábala como ciência, a questão do bem e o mal na criação, lei de recepção e lei de doação, globalização e o dever de doar. Que há de novo na ciência? Uma das experiências especiais no estudo da sabedoria da Cábala é o encontro com seus pontos de vistas não convencionais. Esta sabedoria sabe tirar coelhos da cartola que lhe surpreenderam sempre. Em cada tema abordado, abre novas direções de pensamento. É como viver dentro de um filme de Hitchcock, muitos pontos de inflexão na trama, sendo o medo e a ansiedade substituídos pela alegria e sentido de renovação. Peguem por exemplo a questão da Cábala e a ciência. Como cadetes da Cábala que terminaram já a primeira unidade de estudo no curso, seus discernimentos durante o estudo serão certamente que o enfoque cabalístico está mais perto da ciência do que da religião. Mas se perguntamos a uma pessoa que não conhece esta sabedoria se a Cábala é religião ou ciência, sem vacilar, optará pela primeira opção. Está certo. Está errado. A sabedoria da Cábala é uma ciência. Na prática, esta é a raiz de todas as ciências. Baal Hazulam indica isto em vários de seus artigos. Como por exemplo, no artigo Hashalom, a Paz, um de seus escritos mais importantes descreve a Cábala como investigação científica de caráter experimental sobre o dever de servir ao Criador. Se bem que o tema da investigação, o dever de servir ao Criador, não é popular entre os cientistas, o formato é extraordinariamente científico, investigação. E se isso não fosse suficiente, a investigação não é uma teoria filosófica, senão, como escreve Baal Hazulam, foi realizada com base experimental. Na próxima lição tomaremos conhecimento da investigação do dever do trabalho do Criador como está descrita no artigo A Paz. Veremos que o conceito trabalho do Criador é uma lei da natureza em todos os sentidos, e o dever de cumpri-la não difere ao dever de cumprir qualquer outra lei. A Cábala é uma ciência que investiga a parte oculta da realidade. Enquanto os cientistas investigam ao mundo que nos rodeia mediante os 5 sentidos corporais e dispositivos que ampliam a gama de sensibilidade, assim os cabalistas investigam o mundo espiritual através de um sentido adicional, espiritual denominado Masakitela, ou alma. Esse sentido, é de fato, o desejo de receber onde sua correção o transforma em desejo com intenção com a finalidade de doar. Sobre o caráter científico da sabedoria da Cábala escreve o Rav Kook em seu livro Tesouros do Raya 22, assim como o homem necessita acostumar-se com a natureza física e suas forças desse modo deve e tem que adaptar-se às leis da natureza espiritual que são as que governam toda a realidade e da qual forma parte. E no capítulo, a Cábala e sua essência, escreve Baal Hazulam, assim como a revelação da espécie animal neste mundo e a ordem de sua existência, é uma sabedoria maravilhosa, assim a revelação da abundância divina no mundo, a existência dos degraus e suas formas de atuar formam juntos uma sabedoria maravilhosa, incrivelmente mais maravilhosa que a sabedoria da física. A Cábala é, então, a ciência da investigação da realidade espiritual. Investigando-a descobriram que uma lei atua em toda a realidade, a lei da doação e do amor. Esta lei interconecta todas as partes da criação e as ativa como um só corpo, de modo que qualquer atividade de uma das partes do corpo geral afeta o resto das partes e o corpo inteiro. Além de que as ações humanas se projetam sobre todas as partes, pois são as mais desenvolvidas da criação. De acordo com a lei de doação, cada um de nós está comprometido a atuar em relação a todos os demais com doação, ou seja, preservar o equilíbrio correto entre nós e o resto das partes da criação, de modo que suas ações não afetem o corpo geral. Esse trabalho que cada um de nós deve realizar, e que por enquanto não o estamos fazendo pois o dever de cumpri-lo está oculto de nós, se denomina na sabedoria da Cábala trabalho do Criador. É também o trabalho que no artigo A Paz Baal Hazulam demonstra que há que dedicar-se a ele. De fato toda a sabedoria da Cábala é uma investigação científica do dever de servir ao Criador que é o trabalho de doação para o próximo. O bem, o mal e a criação. Se acreditarmos nos fanáticos do futebol, então, o Criador existe, mas somente nos dias em que sua equipe ganha. Quando perde, sua existência é questionável. Desde sempre, a humanidade busca a fórmula de conexão entre a presença de eventos bons e maus, e a existência da força superior, ou ao menos, alguma ordem ou justiça que determine claramente quando receberão uma recompensa e quando receberão um castigo.
Por natureza, desejamos saber que existe uma determinada ordem e buscamos uma resposta clara para a pergunta por que ocorrem episódios bons e episódios maus. Mas é difícil de encontrar essa ordem. A pessoa que observa a realidade com olho crítico descobre os fenômenos contrários. O primeiro aponta que a natureza é boa e está conduzida em uma ordem perfeita e impressionante. Tomemos por exemplo a maravilha da criação da vida. De uma diminuta célula se forma um corpo que contém bilhões de células que compõem inúmeros sistemas sumamente sofisticados, e todos trabalham em perfeita harmonia para a existência do feto. Quem investigar os caminhos do desenvolvimento do corpo, que começa com uma célula solitária e termina com o nascimento, seguramente se admirará a disposição exemplar na qual o corpo se desenvolve de acordo com um plano claramente definido de antemão que prevê todas as necessidades do feto, e finalmente põe o recém-nascido nos braços de pais carinhosos. Entretanto, depois que a joia cresce e amadurece-se, é como se o colocassem sem piedade em uma guerra de sobrevivência em um mundo desordenado e injusto. Pareceria que não existe lei alguma. Cada um constrói seu êxito sobre a destruição do outro, os maus aproveitam e as pessoas boas são pisoteadas por eles. Ao longo da história, diferentes explicações foram dadas sobre a inaceitável diferença que existe entre a boa providência da natureza durante as primeiras etapas do desenvolvimento humano e a cruel batalha pela sobrevivência que se impõe imediatamente depois de crescer. Em cada geração, os seres humanos trataram de compreender como pode ser que do Criador, que é todo bondade, saia o mal. Ou seja, o Criador pode tirar de si mesmo somente o que há nele, e se é absolutamente bom, então, não existe nele nenhum mal. Há aqueles que solucionam o problema mediante a divisão do trabalho entre duas autoridades. Um criador é o responsável pelo bem e outro criador é o responsável pelo mal. Deus que cria o bem e o mantém, e o diabo cria o mal e o mantém. Há aqueles aperfeiçoaram um método e designaram uma força superior para cada ação, uma força responsável pela riqueza, a segunda pela beleza, a terceira pelos alimentos e outras forças pela morte, pela mentira, e assim sucessivamente. O melhor exemplo disso é a mitologia grega. Enquanto que a familiaridade das pessoas com o mundo circundante era limitada, se podia viver pensando que existe um dono único que administra todas as questões. Mas à medida que a ciência se foi se desenvolvendo, e se foi esclarecendo que a criação funciona como um só corpo, conforme o único programa que conecta todas as partes juntas como uma só entidade, o argumento de que a criação é dirigida por mais de uma força perdeu sua validade. A necessidade de uma nova explicação para a contradição entre o bem e o mal se fez necessária, e esta não demorou a chegar. O reconhecimento de que a criação atua como um só corpo, levou que as pessoas deduzissem que esta força única que deu origem à criação, é certamente o bem absoluto com muita sabedoria, e criou um mundo. Mas precisamente por causa de sua grandeza, esta força considera nosso mundo como algo sem valor, e não tem interesse em manejar nossos assuntos mesquinhos. Portanto, nos tem deixado em paz e cada um faz o que bem quiser. Daqui deriva a causa de todos os males do mundo. Tais ideias se refletem no pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Entretanto, apesar de todas as explicações sobre a contrariedade entre o bem e o mal, o mundo segue atuando como de costume, tal como escreve Baal Hasula no artigo A Paz, e esta grande e terrível brecha entre o bem e o mal, não somente não a repararemos, mas ao contrário, se irá ampliando ante nossos olhos como um terrível abismo, sem ver nem esperar encontrar uma saída ou refúgio dela. O abismo se expande porque estamos buscando a solução longe de nós quando está bem debaixo dos nossos narizes. Devemos tentar resolver a contradição entre o bem e o mal compreendendo a natureza da providência. Temos que entender que a raiz do problema está em nós, em nossa natureza, e aí também se encontrará a solução. O problema não está no supervisor. A causa do enorme abismo entre o bem e o mal é a natureza humana, e aí também se encontra a correção desta enorme disparidade. Teste-se. Qual é a diferença principal entre os diferentes enfoques para resolver a pergunta do bem e o mal na criação e o enfoque da sabedoria da Cábala sobre este tema? A regra é inflexível. As regras são assunto sério. Os legisladores têm às vezes a tendência de ser mais sérios do que o necessário, e quando isto acontece todo este assunto se torna ridículo. No Tennessee, Estados Unidos, por exemplo, promulgaram uma lei que proíbe atirar em um animal que viaja em um veículo, exceto a baleia, uma proibição especialmente interessante considerando que esse país não se encontra na orla de nenhum mar. Na França, uma pessoa é responsabilizada se der o nome de Napoleão ao seu porquinho, e na Califórnia, o estado de Arnold Schwarzenegger, todos os cidadãos têm direito a desfrutar do sol, segundo a lei. Que bom que existe uma lei. Até aqui nos referimos às leis de um país. As leis da natureza são já um caso completamente diferente. São simples e concisas, e seu mecanismo de aplicação muito mais eficaz. Se, por exemplo, você sai para passear através da janela do quinto andar, você sabe que isto não terminará bem. A lei da gravidade não é compatível com ações desta índole. Toda a ação que se opõe às leis da natureza invoca automaticamente uma reação negativa, e nenhum bom advogado lhe ajudará nesta questão. Conforme o que dissemos anteriormente, a sabedoria da Cábala nos ensina a reconhecer a lei da natureza universal, a lei de doação e amor da qual se desprendem todas as leis da natureza de nosso mundo. A lei da natureza universal, a lei de doação e amor, se denomina na sabedoria da Cábala Deus. A obediência à lei de amor e doação se denomina na sabedoria da Cábala cumprimento de mitzvah, mitzvot do hebraico decreto preceito. O trabalho de cumprir a lei de doação se chama, como mencionamos antes, trabalho do Criador.
Baal Hasulam escreveu no artigo: a paz, portanto, nos convém chegar a um acordo e aceitar o que disseram os cabalistas, que o termo, a natureza, numericamente, equivale ao nome Deus, ou seja, o número composto das letras hebraicas P e Vav, em gematria, valor numérico das letras hebraicas, equivalem ao número 86 ao igual que Elohim Deus, e então, as leis do Criador poderão ser chamadas de preceitos da natureza, ou vice-versa, porque é o mesmo. Tanto a ciência como a sabedoria da Cábala falam de um mundo regido por leis que estamos obrigados a cumprir. A diferença é que, de acordo com a ciência, devemos cumprir as leis da natureza por essencialidade, não com um propósito específico, e conforme a sabedoria da Cábala, devemos cumprir as leis da natureza para o propósito determinado de implementar o plano da criação. De qualquer maneira, resulta conveniente conhecer as leis pelas quais nos regemos, porque quando atuamos contra a lei, somos castigados. Nós conhecemos bem as leis que atuam na natureza que nos rodeia. Sabemos como viver de acordo com elas, e inclusive como aproveitá-las para nossas necessidades. A questão é que, igual à natureza que nos rodeia, as relações entre nós, entre as pessoas em nosso mundo, estão também organizadas de acordo a leis estritas. O problema é que não somos conscientes disso. No artigo, a paz, Baal Hasulam assinala 3 leis fundamentais que ordenam a sociedade humana. As descreveremos resumidamente. Lei número 1: o indivíduo deve viver em sociedade. Em cada espécie da natureza existe uma estrutura social que a caracteriza, há seres que vivem de forma particular, isolada, há outros que vivem em casal e ainda os que vivem em um enorme enxame composto por milhões de unidades. Também os seres humanos possuem uma estrutura social natural que é a forma comunitária. Os homens são obrigados a viverem juntos conforme a lei da natureza. Nós sempre aspiramos melhorar a nossa situação econômica, nossa segurança e nossa situação social e viver em alegria e felicidade dentro do possível. Tudo isto é factível somente quando várias pessoas vivem juntas em colaboração. Se um indivíduo escolhe viver só, então, ele mesmo se condena a uma vida de pobreza, trabalho duro e tédio. Esse é o castigo por desobedecer à lei que obriga o indivíduo a viver uma vida social. Leis números 2 e 3. Dentro da vida social, estamos obrigados a cumprir outras 2 leis da natureza: recepção e doação. A lei de recepção exige que cada um se preocupe pela sua prosperidade e bem-estar pessoal. A lei de doação exige que se preocupe pela prosperidade e pelo bem-estar da sociedade. Esta lei é denominada lei de doação. Nós cumprimos a lei de recepção por motivação natural. E como vemos, as pessoas estão dispostas a despender horas e horas em sua prosperidade pessoal. Se não cumprissemos a lei de recepção, imediatamente sentiríamos o dano que isto causa. Por exemplo, uma pessoa que deixa de trabalhar se encontrará rapidamente em uma escassez econômica que lhe obrigará a se encarregar de sua vida. A vida mesma nos obriga a cumprir a lei de recepção. O problema principal é que não somos afinados com a lei de doar. Não temos nenhum desejo nem motivação fortes para despender tempo e nos preocupar pela prosperidade social, porque o castigo pelo não cumprimento desta lei não é visível para nós. O desejo de receber, nossa natureza, nos oculta o desejo de doar. Pelo contrário, nos parece que se conseguirmos evitar de dar à sociedade, sairíamos ganhando. De todas as leis da natureza, a lei da doação é a que está oculta de nós. A necessidade de ocultar a lei de doação que estudamos na unidade anterior será ampliada nesta unidade de estudo. Brevemente podemos dizer que, à diferença do resto das leis da natureza, não somente que devemos cumprir a lei de doação por estarmos obrigados, senão também com a finalidade de assemelhar-nos ao Criador, ser realmente como Ele. É possível assemelhar-se à lei de doação somente com um desejo independente, e o desejo independente de doar pode despertar-se em nós somente estando em uma realidade onde a necessidade de doar esteja oculta de nós. De uma maneira ou de outra, ignorar a lei não nos exime do castigo. Portanto, conforme escrito por Baal Hasulam 23 com sua linguagem pungente, a humanidade frita no fogo de uma terrível caçarola, e a destruição e a fome não foram detidas até agora. A causa de todo o mal no mundo é que não cumprimos a lei de doação em relação à sociedade. Simples. Esta é também a causa da contradição entre o bem e o mal, sobre a qual ampliamos no começo da lição. De tudo o que foi dito até agora, fica claro também o dever do trabalho do Criador, ou em outras palavras, observar a lei de doação. Se aprendemos a doar, pouparemos todo o sofrimento e as aflições, e com isso, não apenas colocaremos em ordem a relação entre nós, em nosso mundo, e assim também alcançaremos o mundo espiritual. Uma das forças que trabalham sobre nós para descobrir, e finalmente também para cumprir, a lei de doação, é a globalização. Este tema será ampliado na próxima parte da lição. Lição. Teste-se. Quais são as 3 leis que de acordo a elas está organizada a sociedade humana? Qual é a conexão? Mohamed Bouazizi, um jovem tunisiano, graduado em Ciências da Computação, ganhava a vida vendendo frutas em um posto ilegal em um dos mercados da Tunísia. Um dia, no mês de dezembro de 2010, o governo fechou o posto de Bouazizi. Como resposta, este ateou fogo em si mesmo até morrer, e com sua morte, se iniciou uma onda de distúrbios em toda a Tunísia que conduziu finalmente à queda do governo. A caída do governo tunisiano provocou uma reação em cadeia em outras nações árabes. No Iêmen, no Bahrein, no Egito, na Síria e na Líbia, se iniciaram insurreições contra o governo. Como resultado da falta de estabilidade política nas nações árabes, os valores do petróleo subiram.
Como consequência do aumento do preço se produziu um considerável aumento dos produtos básicos e um forte golpe à situação econômica de milhões de pessoas em todo o mundo. O aumento dos preços foi a gota que transbordou o copo para milhares de jovens espanhóis que abandonaram suas casas como protestos e inspirados pela série de rebeliões do mundo árabe, se passaram a viver em barracas de campanha nas praças das cidades principais por toda a Espanha. A bola de neve que começou a rodar na barraca de frutas na Tunísia passou pelos países árabes, acelerou seu galope nas praças da Espanha e provavelmente seguiu e seguirá passando em outras estações até que leiam estas linhas. Este é somente um exemplo dos muitos que existem no mundo global no qual vivemos. O fortalecimento dos laços culturais e econômicos entre as nações, entre as empresas e entre as pessoas vão se tornando tão notáveis a princípios do século XXI que às vezes pareceria que é realmente possível escutar o murmúrio de milhares de vínculos sendo tecidos. Os sociólogos que estudam o fenômeno da globalização assinalam o desenvolvimento tecnológico, econômico e político como as principais razões de sua expansão. A sabedoria da Cábala indica uma razão totalmente diferente. Segundo a mesma, as conexões que se multiplicam entre as nações e as pessoas em todo o mundo não se formam pois já existem. Simplesmente, agora se revelam. Os cabalistas escrevem que o mundo é em sua essência global e integral, ou seja, que funciona como um só corpo no qual todos os órgãos estão relacionados entre si através de conexões próximas e estreitas de relações recíprocas. Até agora descobrimos estas conexões nos níveis inanimado, vegetal e animado. O desequilíbrio entre as diferentes partes nestes níveis conduz a graves resultados. O exemplo mais proeminente é o aquecimento global. Na atualidade começam a revelar-se conexões similares também no nível humano como uma etapa de desenvolvimento previsível no processo de correção do desejo. Como o explica a sabedoria da Cábala, a descoberta das conexões integrais e globais que nos conectam como sociedade humana é de fato a descoberta das leis da natureza. A globalização é a expressão externa de todas as leis que descrevemos na parte anterior da lição, da imperiosidade de viver uma vida social e a necessidade de receber e dar à sociedade. Como dissemos, em tudo o que concerne à necessidade de receber não temos problema algum. Cada um de nós sabe pegar o que necessita. O problema é que não sabemos dar, e no mundo global, ou a descoberta das conexões mútuas entre nós, apenas agudiza o problema. O melhor exemplo é a grande crise financeira mundial do 2008. As estreitas conexões mútuas entre as economias por um lado, e as contas egoístas dos economistas pelo outro derrubaram a economia mundial como um castelo de areia. A vida na aldeia mundial global enfatiza dois importantes discernimentos paralelos. Por um lado, se torna muito claro que todos no mundo inteiro dependemos uns dos outros. Por outro lado, como consequência do crescimento do ego temos como resultado que não nos suportarmos uns aos outros. Estas duas forças opostas que se revelam com maior intensidade, enfatizam cada vez mais a necessidade de um método pelo qual possamos pôr em funcionamento de forma correta a rede de comunicação entre nós. Nós já nos encontramos nesta rede conectados uns aos outros, mas devido a que cada um se preocupa por seu próprio bem-estar percebemos as relações entre nós de forma negativa. Se até o dia de hoje podemos permitir-nos menosprezar a lei da doação e nos desenvolver apenas sob a lei da recepção, no mundo integral, no qual todos somos parte de um só corpo e dependemos uns dos outros, não é possível continuar assim. No passado, o dano produzido em uma zona determinada ficava limitado àquela zona, enquanto que hoje em dia cada problema pode iniciar uma reação em cadeia em todo o mundo. Nos convertemos em interdependentes, voltamos para um sistema integral. Não temos alternativa. A natureza é mais forte que nós. Está composta de tal maneira que não podemos escapar dela. Não nos resta outra opção a não ser obedecer à lei de doação. Todas as crises mundiais que a humanidade experimenta, crise na educação, na economia, no consumo excessivo que conduz à exploração de recursos naturais sem controle algum, desaparecerão, apenas se acatamos regularmente as leis da natureza, se aprendemos como combinar juntas a lei de recepção e a de doação. Teste-se. Como se relacionam a lei de doação e a revelação das conexões globais integrais entre nós. Resumo da lição: pontos principais. Para manter uma vida social adequada, devemos cumprir duas ordens, leis: receber da sociedade o que necessitamos para nossa existência e brindar à sociedade o necessário para sua existência. A natureza humana nos oculta a necessidade de doar à sociedade o que esta necessita para sua existência. A causa de todo o mal no mundo é que não cumprimos com a ordem de proporcionar à sociedade o que necessita para sua existência, ou em outras palavras, não cumprimos a lei de doação. A revelação das conexões globais integrais entre nós é, de fato, a revelação da lei de doação em nosso mundo. A revelação dessas conexões marca a necessidade da sabedoria da Cábala como método para um correto cumprimento da rede de relacionamentos entre nós. Termos. Mitzvah, preceito do termo hebraico tsibu, imperativo, cumprimento da lei de doação e amor. Perguntas e respostas. Pergunta: qual é a principal diferença entre os distintos enfoques para resolver a questão do bem e o mal na criação, e o enfoque da sabedoria da Cábala neste aspecto? Resposta: a sabedoria da Cábala busca a resposta ao tema do bem e o mal na natureza humana, enquanto que outros métodos descritos neste capítulo buscam a resposta na natureza da providência. Pergunta: quais são as três leis mediante as quais está organizada a sociedade humana? Resposta: A. O homem deve viver em sociedade. B. O homem deve receber da sociedade o que necessita para sua existência. C. O homem deve brindar à sociedade para assegurar sua existência.
Pergunta: que relação há entre a lei de doação e a revelação das conexões globais integrais entre nós? Resposta: a revelação das conexões globais integrais entre nós é de fato a revelação da lei de doação em nosso mundo. A revelação dessas conexões marca a necessidade da sabedoria da Cábala como método para um cumprimento correto da rede de contato entre nós. Lição 2: do amor às criaturas ao amor ao Criador. Nesta lição estudaremos a dificuldade no trabalho direto para o Criador, as vantagens do trabalho para o próximo, a diferença entre Cábala e ética. Imagem falsa. Uma brincadeira conhecida diz que se você quiser fazer o Criador rir, deve contar para ele seus planos. E eu digo, suponhamos que algo de verdade há aí e o Criador risse de verdade, muitos dos meus planos também me fariam rir. Retroativamente a pergunta é: de que modo, exatamente, conto meus planos? A sabedoria da Cábala nos ensina que devemos chegar a uma relação com o Criador. A questão é como fazer. Na lição anterior aprendemos que a correção da relação entre a pessoa e o entorno humano no qual vive, ou seja, o poder da pessoa de receber e dar à sociedade de maneira equilibrada, é a solução a todos os males do mundo. Na próxima lição, aprenderemos que a correção da relação da pessoa com respeito à sociedade não é somente uma fórmula para a solução do sofrimento e a dor no mundo, mas também a condição para a revelação da relação com o Criador. Para sermos sinceros, a comunicação entre nós e o Criador não é grande coisa. Cada vez que tratamos de falar com ele não está disponível, e as poucas vezes que conseguimos compreendê-lo em algo, acontece que ele tem planos completamente diferentes para nós. Na verdade, não fica claro porque merecemos uma relação como esta. O que é realmente o que nós queremos? Um pouco de dinheiro para cuidar da família, um pouco de respeito quando passemos pelo bairro, e se for possível que todos nos deem atenção. É simples não. Com exigências básicas como estas não fica muito claro qual é o problema. O Criador não tem por que ser agradável e ter consideração. Pelo menos que venha e explique a razão, o que ele quer em troca, nós estamos dispostos a ser flexíveis. Rabi Baruch Eshlag, primogênito de Baal Hazula e seu sucessor, nos traz em um de seus artigos, 24, uma parábola que demonstra muito bem a situação. Um pai e seu filho pequeno saem para passear. O garoto chora amargamente com um pranto que parte o coração. Às vezes cai ao chão e se nega a levantar-se. Por alguma razão, o pai se desentende dos lamentos de seu filho, o toma pela mão e o arrasta atrás dele. Uma pessoa na rua que é incapaz de suportar a crueldade do pai, se aproxima para esclarecer a situação. Por que o Senhor é tão cruel com seu filho? Pergunta. Meu amado filho quer um alfinete, e eu não quero lhe dar, por isso chora, explica o pai. Então dê ele o alfinete e o garoto se calma, propõe o homem. O problema é, responde o pai, que ele quer o alfinete para furar seus olhos porque está com coceira neles. Até aqui a parábola e a moral. O Criador é absolutamente bom, assim o apresentam os cabalistas. O bem que o Criador quer nos dar é ser como ele, assemelhar-nos a ele porque é absolutamente bom. O problema é que o Criador deseja que doemos e nós queremos receber, isto é completamente o contrário. Portanto, tudo o que nos parece bom da parte do Criador é a nível de um alfinete para coçar os olhos. Ele e nós transmitimos em duas frequências diferentes. Para estar em contato com ele, para compreendê-lo mesmo que seja um pouco, e sentir o benefício que quer nos doar, devemos aprender a maneira de doar, ser semelhantes a ele, ao menos em certa medida. Nesse ponto exatamente, ou seja, em nossa aprendizagem sobre como assemelhar-nos ao Criador, se esconde uma armadilha que poderia nos distrair do objetivo, e é importante que a conheçamos. Se o objetivo é assemelhar-nos ao Criador, devemos encontrar alguma medida que em relação a ela possamos avaliar quanto nos parecemos a ele, se isto ocorresse. Aparentemente, o que devemos fazer é descrever em nossa mente uma imagem do Criador da doação, e analisar em que medida nos assemelhamos a ela. Mas esse é justamente o problema. Se colocamos em nossa frente uma imagem do Criador, a imagem da doação como nós a descreveríamos, e tratamos de nos analisar diretamente frente a ela, erraremos inevitavelmente. Nossa escala será incorreta. Não podemos analisar-nos diretamente frente ao Criador e entrar em um contato direto com ele. Por quê? Porque o Criador está oculto de nós, e quem nos pode assegurar que estamos imaginando de maneira certa? Precisamente devido à ocultação, é muito fácil equivocar-se e pensar que já entramos em contato com ele quando na realidade não sabemos quem é. Vemos que em nosso mundo está cheio de pessoas que têm certeza de encontrar-se estreitamente relacionadas com o Criador. Dado que não existe um Criador em nossa realidade, nada nos impede de descrevê-lo como nos pareça e viver sob a ilusão de que estamos em contato com ele, ao invés de nos aproximarmos dele, nos afastamos. Como podemos nos analisar corretamente em relação ao atributo de doação? Estudaremos este tema na parte seguinte da lição. Teste-se. Porque não podemos descrever uma imagem correta do Criador do atributo de doação. O caminho para a verdade. Já se perguntaram alguma vez onde está o limite entre a verdade e a mentira? É uma pergunta interessante. Dediquem a esta questão alguns minutos e pensem a este respeito: qual é o lugar onde termina a mentira e onde começa a verdade? Até quando vivemos na mentira, e em que momento subimos ao caminho da verdade? Cada um se alegrará ao conhecer a resposta. Ou talvez não. Rabi Baruch Eshlag, Rabash deu uma resposta simples e instrutiva. Escreve 25 que o limite entre a verdade e a mentira passa pelo lugar onde a pessoa começa a ser consciente de que se encontra na mentira. Em outras palavras, a consciência da mentira é também uma brecha para sair dela.
Desde o momento em que a pessoa começa a estar consciente de que se encontra na mentira, sobe ao caminho da verdade. Agora, depois que entendemos um pouco sobre a verdade e a mentira, por favor leiam o seguinte fragmento dos escritos de Habashi. É necessário saber que no amor aos amigos há uma virtude que não há pessoa que possa se enganar e dizer que ama a sociedade, entretanto com respeito ao amor ao Criador, não pode analisar se sua intenção é a do amor ao Criador, ou seja, se seu desejo é doar ao Criador ou receber com a finalidade de receber para si mesma. 26. Recordemos a pergunta com a que terminamos a primeira parte da lição: como saber se nos encontramos realmente em doação? A resposta está nas palavras de Habashi. Para compreender as palavras de Habashi, primeiro devemos nos deter no significado cabalístico do conceito amor. Segundo a sabedoria da Cábala, amor é doação, entrega sem uma gota de benefício pessoal. Quando Habashi escreve sobre o amor ao Criador, se refere à doação ao Criador. Cada um de nós deve chegar neste elevado grau. Não obstante, como aprendemos na parte anterior da lição, o problema é que no trabalho direto para o Criador não podemos nos analisar a nós mesmos. Se trabalhamos em doação diretamente para o Criador, necessariamente mentiríamos para nós mesmos e pensaríamos que já estamos em contato com Ele. A mentira não é algo supérfluo. E em nosso mundo, não há nada desnecessário. Cada coisa neste mundo foi criada com grande sabedoria para que realizássemos o propósito de nossa vida. A mentira, como temos aprendido agora, é uma etapa fundamental no caminho para a verdade. Mas para que a mentira nos conduza à verdade, devemos estar conscientes dela. O principal problema do trabalho direto para o Criador é que a pessoa tende a pensar que já se acha em contato com Ele e não é consciente de que está em uma mentira. É uma espécie de armadilha de mel. Vemos tudo maravilhoso, ao ponto que não há possibilidade alguma de safar-nos da situação. Até que nos corrijamos e adquiramos certa aprendizagem sobre o atributo de doação, o Criador será um termo totalmente abstrato para nós, portanto, não podemos julgar-nos a nós mesmos e avaliar se realmente lhe doamos. Qual é nossa atitude para com Ele? Estamos realmente limpos de todo o interesse pessoal em nossa relação com Ele, em doação para Ele? Não obstante, no amor aos amigos, ou seja, na tentativa de doar às pessoas que nos rodeiam, há um grande mérito: não podemos enganar a nós mesmos. Diferente do Criador, as pessoas de nosso redor têm uma presença palpável e muito real. Elas possuem seus próprios desejos, suas próprias opiniões e sentimentos. Podemos comprovar verdadeiramente, se na realidade trabalhamos com seus desejos como se fossem nossos, se estamos realmente limpos de todo o interesse pessoal em relação a elas e apenas queremos seu bem. E de acordo ao que escreve Habashi, não podemos enganar a nós mesmos e pensar que lhes estamos doando, se realmente não é assim. Este importante princípio no trabalho espiritual da pessoa, a prova de nossa relação com o próximo como medida de nossa relação com o Criador com o atributo de doação, se denomina do amor às criaturas ao amor ao Criador. Apenas tentando doar ao próximo é possível alcançar a revelação do Criador. Não é possível revelar ao Criador diretamente. Para que aprendamos a doar-lhe, o Criador se ocultou e nos deixou em companhia de outras pessoas como nós para que ao corrigir nossa relação com elas o descubramos. Neste ponto, é importante enfatizar que a correção de nossa relação com o próximo não significa sorrir a todos na rua, ajudar os necessitados ou pagar os impostos no prazo. A correção na sabedoria da Cábala é interna, é a correção da intenção. Nenhuma ação externa será útil, se a intenção que se encontra detrás dela está corrupta. Apenas no trabalho com o próximo podemos comprovar até que ponto realmente nos encontramos em doação. E se descobrimos que não estamos em doação, significa que ainda atuamos com a intenção de benefício próprio. Então, já estamos conscientes da mentira na qual nos encontramos e podemos apelar para a luz que reforma com uma petição forte e esclarecida para a correção, para adquirir o atributo de doação, para a conexão com o Criador. A partir de aqui começa o caminho para a verdade. Teste-se. Qual é a vantagem do trabalho para o próximo, no lugar do trabalho direto para o Criador? Cuidado. A correção da relação com o próximo como condição para a revelação do Criador provoca que muitos alunos que dão seus primeiros passos no estudo da sabedoria pensem que a sabedoria da Cábala é uma doutrina moral. A última parte da lição a dedicaremos a esclarecer a diferença entre uma doutrina moral e a sabedoria da Cábala. O mundo é um lugar perigoso para se viver. Não é necessário ser Albert Einstein para compreender. De todas as maneiras, quando perguntaram ao genial físico por que acredita que o mundo é um lugar perigoso, sua resposta se deu com lucidez e agudeza: o mundo é perigoso para viver, disse Einstein, não por culpa dos que fazem o mal, mas por culpa daqueles que não fazem nada a respeito. Com simples e sabias verdades como esta não tem sentido discutir. É evidente que para erradicar o mal é necessário atuar contra ele. Não importa quão alta seja a vala ao redor da mansão, o quão forte fechemos as persianas, se não fazemos nada, o mal que se desencadeia fora, finalmente, chegará também à sala de nossa casa. Até aqui está tudo claro. A pergunta é: o que devemos fazer? Aparentemente, a resposta é simples: devemos aprender como frear nosso ego, o desejo de receber. Toda pessoa sensata notará. E certamente, ao longo da história humana, muitos apontaram o ego como a fonte do mal no mundo. De fato, toda lição de sistemas éticos se baseia neste conceito. À medida que o ego se revela, se esclarece mais e mais que ele é o causador de todos nossos males. Pareceria que se soubéssemos como limitá-lo e restringi-lo, poderíamos construir uma sociedade sadia e viver em um mundo muito melhor. Entretanto, a experiência humana nos ensina que os sistemas éticos simplesmente não funcionam.
O método de correção segundo a sabedoria da Cábala é significativamente diferente de todos os sistemas éticos. Se conseguirmos distinguir a singularidade do método da Cábala, nos pouparemos muitos erros desnecessários no estudo da Cábala e sabermos precisamente o que devemos fazer frente aos perigos que vêm aumentando no mundo. Segundo os sistemas éticos, a solução para o ego em crescimento é a repressão, principalmente por mecanismos de castigo e opinião social. Isto começa desde o dia em que nascemos, desde o clássico e inevitável cuidado dito pelos papai e mamãe e que continua até o dia de nossa morte. Cada pessoa que rouba, mente, golpeia ou atua contra o interesse geral da sociedade, é castigada e ganha a atitude negativa da sociedade. Esta é a simples lógica que existe atrás de todos os sistemas éticos. O ponto é que tudo o que fazemos para frear nosso ego é inútil. Pelo contrário, quanto mais tempo passa, mais cresce e quanto mais se tenta freá-lo se torna mais intenso. Realmente como um monstro mitológico que cada vez que é decapitado produz o dobro de cabeças novas. A razão é simples, de acordo com o plano da criação, o desejo de receber tem um programa de evolução próprio, e não podemos fazer nada para o deter. Por conseguinte, a sabedoria da Cábala que nos chega do plano da criação, não se ocupa da correção do desejo de receber em si. Segundo o método da Cábala, não é possível corrigir o desejo, e tampouco a necessidade de fazê-lo. O problema não está em nossa natureza, receber, senão no modo em que a utilizamos, unicamente para benefício próprio. Em outras palavras, o problema não reside no desejo, mas sim na intenção, e isso é o que devemos corrigir. Na realidade, o enfoque cabalístico do trabalho com o desejo de receber da pessoa é totalmente oposto aos sistemas éticos. Se estes sistemas falam sobre a repressão do desejo ou sua redução, a Cábala fala precisamente do crescimento do desejo. A pessoa que estuda a sabedoria da Cábala sente que seu desejo de receber cresce cada vez mais. Aprende a conhecê-lo em toda sua magnitude, sua veemência e sua glória, e ao mesmo tempo, aprende a utilizá-lo de modo correto e receber em seu interior a abundância prometida no plano da criação, ver gráfico 1. À medida que descobre mais desejo de receber com o propósito de corrigi-lo, assim vai acelerando seu desenvolvimento espiritual. Como disseram nossos sábios, quanto mais enaltecido se for em relação a seu próximo, seu ego será ainda maior. 27. Em resumo, apesar de que a sabedoria da Cábala fala sobre a correção da relação entre nós, o método de correção cabalístico é totalmente diferente dos sistemas éticos. A Cábala não acredita em castigo ou repressão. Segundo esta sabedoria, podemos corrigir a relação entre nós apenas mudando a intenção, e para isso nos foi dada a sabedoria da Cábala. Nenhuma solução externa ajudará. Outra diferença entre a sabedoria da Cábala e os diferentes sistemas éticos é que a sabedoria da Cábala é o método para a revelação do Criador às suas criaturas neste mundo. A diferença das doutrinas éticas não é um método para corrigir a sociedade humana. A sabedoria da verdade nos foi outorgada para elevar-nos a um nível de existência muito mais alto que o nível de existência neste mundo. Segundo a sabedoria da Cábala, a correção da relação com o próximo é apenas uma condição para descobrir a realidade espiritual e não o propósito em si. E existem outras diferenças. Faremos referência a elas no curso. Teste-se. Qual é a diferença principal entre os sistemas éticos e a sabedoria da Cábala? Resumo da lição. Pontos principais. O Criador, atributo de doação, está oculto de nós. Devido a isto, não podemos imaginar o que é o atributo de doação e assemelhar-nos a ele. Por esse motivo, necessitamos uma escala diferente que não esteja oculta de nós. A única maneira de examinar em que medida nos assemelhamos ao atributo de doação é nossa atitude para com o próximo. As pessoas que nos rodeiam têm uma presença tangível e muito real. Têm desejos próprios, opiniões e sentimentos. Devido a isso podemos comprovar realmente, se trabalhamos com seus desejos como se fossem nossos. A expressão do amor às criaturas ao amor ao Criador, representa a condição para a revelação do Criador. Apenas se consertamos a atitude para com o próximo, se revelará o Criador. Termos. Amor doação, entrega sem prever o menor benefício próprio. Amor ao Criador doação ao Criador. Perguntas e respostas. Pergunta: por que não podemos descrever uma imagem correta do Criador, atributo de doação? Resposta: o Criador está oculto de nós, por esse motivo podemos descrevê-lo como quisermos. Não temos nenhuma possibilidade de saber se o estamos descrevendo corretamente. Pergunta: qual é a vantagem do trabalho para o próximo em lugar do trabalho para o Criador? Resposta: no trabalho ao próximo, não podemos enganar-nos a nós mesmos. Diferente do trabalho para o Criador, as pessoas que nos rodeiam têm presença tangível e muito concreta. Têm desejos próprios, emoções e sentimentos. Nós podemos avaliar realmente se de verdade estamos trabalhando com seus desejos como se fossem os nossos, se de verdade os amamos e apenas queremos o bem para eles. Pergunta: qual é a diferença principal entre os sistemas éticos e a Cábala? Resposta: os sistemas éticos reprimem o ego, o desejo de receber, e tratam de freá-lo. No estudo da sabedoria da Cábala, nós aprendemos a conhecer o ego em toda sua intensidade e a construir acima dele nossa atitude corrigida para com o próximo. Sequência lógica. Ordem do desenvolvimento do curso. Aprendemos que a sabedoria da Cábala é um método para a revelação do Criador às criaturas neste mundo. Aprendemos que para descobrir ao Criador devemos mudar nossa intenção de com a finalidade de receber para com a finalidade de doar.
Aprendemos que nos livros cabalísticos se oculta uma força espiritual especial, chamada luz que reforma, que contém o poder de mudar nossa intenção de com a finalidade de receber para com a finalidade de doar. Aprendemos que apenas esclarecendo nossa atitude para com o próximo podemos produzir em nosso interior uma referência real para a luz que reforma. Na parte seguinte aprenderemos quais são as condições para esclarecer nossa atitude para com o próximo.